Olá pessoal, meu nome é Leandro Sena, estou há mais de 15 anos no mercado de manutenção e confiabilidade de máquinas. Venho através do MGS Academy compartilhar um pouco de conhecimento com vocês sobre alinhamento de eixos. Para falar sobre alinhamento de eixos, temos que ter uma breve introdução da parte conceitual, onde que o alinhamento de eixo é um processo onde duas ou mais máquinas são posicionadas de forma que no ponto de transferência de energia de um eixo para o outro, ambos são colineares. Então nós estamos querendo dizer que existe uma linha de transmissão de força entre esses eixos e elas devem estar no mesmo quadrante, vamos falar no eixo X e no eixo Y. Tentando mostrar isso de forma mais lúdica ou visual, imagine que aqui há um eixo onde tem uma linha de transmissão de força desse eixo de uma máquina e eu tenho um segundo eixo da segunda máquina que também tem uma linha de transmissão de força. Então essas linhas elas precisam estar colineares para que essa máquina esteja alinhada. Neste caso, como exemplo, observe que elas estão formando uma distância entre elas de paralelismo. A mesma condição ela pode ocorrer quando há um desalinhamento angular. Novamente, eu tenho um eixo onde eu tenho uma linha de transmissão de informação ou de força. O segundo eixo, só que esse eixo agora ele está formando um ângulo. Então, a linha de transmissão de força agora ela forma um ângulo entre esses dois eixos. Qual que é o nosso trabalho como mantenedor? É trazer essas linhas para o lado colinear, que elas estejam no mesmo quadrante X e Y, que vai confirmar ali o nosso alinhamento. Então precisamos falar um pouquinho também dos benefícios do alinhamento de eixo. Porque a indústria hoje ela perde bilhões de dólares devido ao desalinhamento de máquinas. O coração e a alma das operações industriais, elas giram em torno de manter as máquinas rotativas em bom estado de funcionamento. Então o principal objetivo de um alinhamento ainda mais alinhamentos precisos, é aumentar a vida útil das máquinas rotativas. O alinhamento ele precisa reduzir a possibilidade de falha por fadiga cíclica e reduzir o excesso de forças axiais e radiais que acontece na máquina. Como consequência disso, de uma máquina desalinhada, acaba gerando outros transtornos em relação à manutenção. A gente costuma dizer que começamos até agora as falhas secundárias, ou seja, a causa raiz da falha, ela nasce do desalinhamento do eixo e ela vai gerar agora para a gente uma segunda falha, que seria a falha secundária, que pode ser uma falha prematura em rolamentos, vedações, eixos ou acoplamentos. Começamos a ter agora problemas de temperaturas de mancais, onde vai haver uma elevação da temperatura dos mancais, vazamento excessivo de lubrificante, porque começamos agora a ter perdas das vedações, problemas com selos mecânicos, e assim começamos a ter esses tipos de problema, o alto nível de falhas em acoplamentos e desgastes mais rápidos de componentes de máquinas. Então, o desalinhamento ele acaba gerando consequências que vão gerar problemas para a manutenção como um contexto geral. E estudos mostram que o desalinhamento ele é responsável por 50% das falhas dos equipamentos. Ou seja, 50% das falhas que ocorrem no equipamento elas podem estar relacionadas diretamente ao desalinhamento de máquinas, como danos em acoplamentos, problemas em selos mecânicos, problemas de rolamento ou desgaste dos rolamentos ou altas vibrações que as máquinas estão apresentando. Então, estudos mostram que o ciclo de vida do rolamento ele pode ser afetado diretamente pelo desalinhamento de máquinas. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, o gráfico abaixo, onde temos um acoplamento de engrenagem que exige alta precisão no alinhamento, baseado no ciclo de vida do rolamento, um percentual que vai de 0 a 100%, e na linha, vamos falar na linha X ali, que seja o offset ou paralelismo, observe que uma máquina com um desalinhamento de 0,13 milímetros, o rolamento pode atingir até 90% da vida útil projetada. Se essa máquina trabalhar com um desalinhamento de aproximadamente 0,8, estamos falando de 0,8 de desalinhamento, essa máquina ela vai cair a vida útil dela para aproximadamente 50% do projetado. Então observe que o desalinhamento ele pode afetar diretamente no ciclo de vida de um rolamento. Aqui mostra que quanto menor é o desalinhamento paralelo, maior é o ciclo de vida esperado do rolamento. Se você aumentar a carga do rolamento em 20%, o tempo de vida útil cai pela metade. Observem, estamos falando de aumentar 20% da carga do rolamento e a vida útil cai pela metade. Imagine se você dobrar a carga, você vai reduzir o tempo de vida útil para 1/7 do tempo projetado. Esse gráfico abaixo, ele consegue nos mostrar o ciclo de vida, em termos de percentual, baseado no desalinhamento paralelo. Então, quanto menor o desalinhamento paralelo dessa máquina, maior é meu ciclo de vida
do rolamento. Um outro componente bastante afetado também pelo desalinhamento são os selos mecânicos. Então vamos falar um pouquinho dos reparos dos selos mecânicos. O tempo de operação do selo mecânico até a falha devido ao desalinhamento do eixo, ele pode ser representado no gráfico abaixo, onde nós temos uma relação de meses em relação ao desalinhamento paralelo. De novo falando do desalinhamento paralelo. Observem que se eu tenho um desalinhamento de 5 centésimo, eu consigo ter uma proporção de 80 meses de operação de um selo mecânico. Se esse mesmo selo mecânico sofrer um desalinhamento de 1,2 milímetros, se você observar uma máquina desalinhada, ela pode reduzir muito o tempo de operação de um selo mecânico e gerar, assim, manutenções que não estavam previstas no nosso planejamento. Ainda falando de reparo de selos mecânicos, o reparo do selo mecânico ele diminui em 65% quando aumentamos a precisão do nosso alinhamento. Então, o gráfico abaixo nós temos ali número de reparos de selos mecânicos baseado em tempo, no caso aqui anos. Houve uma redução de 65% dos reparos de selos mecânicos devido à precisão do alinhamento de máquina. Falando também do reparo de bombas, o reparo de bombas eles diminuem em até 30% quando o alinhamento de precisão é realizado como parte integrante do cronograma de reparo de bomba ou do nosso cronograma de manutenção. Exemplo, vamos fazer uma manutenção preventiva na planta. Ao trocar o motor, é muito importante que, ao colocar um novo motor, seja realizado um alinhamento de precisão. Neste gráfico, podemos observar que o número de reparos de bombas teve uma redução de 30% ao longo do tempo quando começamos a inserir um processo de alinhamento de precisão, um alinhamento onde utilizávamos as mais altas tecnologias. E como não podíamos deixar de falar, o efeito sobre o consumo de energia. O alinhamento de precisão ele elimina as forças que vão dar reação e reduz o consumo de energia em até 10%. Estudos mostram que o consumo de energia representa 87% da operação da máquina. O segundo ponto importante, que é o custo de manutenção, é 8% e o custo de aquisição é 5%. Se trabalharmos no alinhamento preciso da máquina, certamente estaremos reduzindo esse custo de consumo de energia elétrica. O gráfico ao lado ele pode representar para a gente esse ganho de 10% ao melhorar o alinhamento da máquina, ou seja, aumentar a precisão de alinhamento da máquina, consequentemente, o resultado é um ganho aí na questão de redução de consumo de energia. Mas o consumo de energia ele pode ser calculado em termos de rentabilidade ou valor financeiro mesmo. Nesse caso, podemos ver o exemplo real do consumo de energia de uma bomba que está trabalhando desalinhada. Observem que uma máquina com apenas 2/10 de desalinhamento, ela aumenta o consumo em 45 euros. Se esse desalinhamento for maior ainda, de 0,75 milímetros, esse consumo vai para 430 euros. Ou seja, uma máquina desalinhada ela está consequentemente aumentando o seu consumo de energia e, consequentemente, aumentando os custos de operação da planta. Aqui conseguimos ver, então, agora o custo total de operação de uma máquina que está desalinhada contra uma máquina alinhada. Nesse conceito, nós estamos falando sobre reparo, sobre selos mecânicos, sobre o consumo de energia. Então, vamos falar na operação da máquina no contexto real dela dentro de uma planta. Se essa máquina estiver trabalhando com um alinhamento preciso, 5 centésimos de precisão de alinhamento, ela vai ser um custo efetivo para a gente de 165 euros. Caso essa máquina esteja desalinhada com apenas 2/10, ela seria 441 euros. E se esse desalinhamento for de 0,75, 1.624 euros. Ou seja, se trabalharmos com um alinhamento de precisão, certamente estaremos reduzindo os custos de manutenção da planta. E existem alguns ingredientes básicos para que a gente comece a ter sucesso no alinhamento. Então, o essencial e o primeiro deles é o treinamento. Então, é possível que você consiga alinhar usando altas tecnologias no dia a dia. Porém, a tecnologia ela é didática, ela explica muito bem, mas você precisa entender a parte conceitual. O porquê de estar usando aquela tecnologia, qual a função da tecnologia, como ela trabalha para evitar problemas durante o processo de operação da máquina. O segundo ingrediente, também muito importante, são as ferramentas. Então, as pessoas que executam o trabalho de alinhamento devem receber as ferramentas adequadas para o trabalho para executá-los de forma correta. Ou seja, temos que ter todo o ferramental com qualidade para conseguir entregar também um serviço de qualidade. Então, calços calibrados, ao invés de cortar latão, cortar chapas, sistemas
a laser, que melhoram a precisão do alinhamento, ferramental para movimentação da máquina, ao invés de bater com uma marreta ou um pedaço de madeira, ou coisa do tipo. Outro fator muito importante como ingrediente de sucesso é o tempo. Em muitos dos casos, nós que vamos realizar o alinhamento de máquinas, somos o último a entrar na atividade. Então, já estamos sob a pressão de operação. Precisamos rodar, temos que rodar. Nesse momento, o tempo é o que a gente menos tem para operar a máquina e fazer o trabalho com qualidade. Então, um aspecto importante para que tenha sucesso no alinhamento é a disponibilidade de tempo para realizar a ação com qualidade. Então, é importante que todos que estejam envolvidos na atividade entendam qual é o processo, quais são as etapas a ser seguidas para fazer o alinhamento. E o quarto ingrediente básico para o sucesso é a inspiração, ou seja, quanto de incentivo esse profissional tem para realizar esse trabalho, ele realmente se sente confortável para realizar esse trabalho, ele tem propriedade, ele tem conhecimento, ele sabe resolver qualquer situação de problema no momento da operação. Então, estou fazendo alinhamento, começou a surgir imprevistos. Ele sabe sair daqueles imprevistos, sabe pegar a ferramenta e usar a melhor condicional da ferramenta para entregar o melhor resultado de alinhamento. Então, esses são os 4 ingredientes básicos para termos sucesso no alinhamento: treinamento, ferramenta, tempo e inspiração. Então, temos que trabalhar fortemente nesses itens para termos sucesso no alinhamento. Então, além dos ingredientes básicos para termos sucesso no alinhamento, temos também etapas básicas para realizar o alinhamento. Essas etapas, elas se baseiam muito na segurança da operação e no manuseio da instrumentação. O primeiro deles é o bloqueio. A parte de segurança não tem como evitar. Temos que fazer todos os procedimentos de segurança, análise preliminar de risco, bloqueios elétricos. Imagine você colocar a instrumentação no seu eixo para fazer a leitura e essa máquina é acionada via um sistema de automação ou um painel de operação. Então, nesse caso, o bloqueio é essencial. Segurança em primeiro lugar. Depois, precisamos verificar a base, observar se há trincas, corrosão, verificar a quantidade de calços a ser inseridos nos pés da máquina. É essencial que tenha entre 3 e 4 calços para evitarmos o efeito mola. O excesso de calça ele vai gerar o efeito mola, que consequentemente podemos ter problema de vibração, torção de carcaças ou coisas do tipo. Verificação das condições de arruelas e parafusos, limpeza e lubrificação dos parafusos e arruelas para que possa fazer o ajuste com precisão. Tubulações, em muitos dos casos temos as tubulações chegando até a bomba que não estão 100% alinhadas. Verificar o empuxo de tubulações, em muitos dos casos temos tubulações que não estão bem alinhadas com a bomba, consequentemente vamos ter uma torção da carcaça devido ao empuxo da tubulação sobre a bomba. Observar também as condições do eixo, acoplamentos, se o acoplamento tem desgaste, se está bem lubrificado ou não. Eliminar as questões de pé manco, é uma etapa que muitas das pessoas gostam de pular. Iremos falar mais para frente aqui sobre o pé manco. Temos um tópico específico dessa linha, porque é uma das funções mais importantes e devem ser respeitadas durante o alinhamento. Importante também verificar as informações do fabricante, pois essa máquina pode sofrer alguma dilatação térmica, pode ter alguma recomendação específica do fabricante que devemos utilizar durante o nosso processo de alinhamento. E aí fica a pergunta: quão qualificado você é para detectar e corrigir um desalinhamento de máquina? Então, neste treinamento, iremos trabalhar muito esse ponto, para que todos estejam qualificados para detectar e corrigir um desalinhamento de máquina. Porque não basta apenas fazer a aquisição de uma instrumentação, de uma parte totalmente tecnológica, sendo que não temos as pessoas treinadas e especialistas em fazer essa atividade. Então, precisamos conhecer qual é o melhor método de medir o desalinhamento, precisamos entender o efeito do pé manco sobre a máquina, precisamos ter treinamento para usar essas instrumentações e tentar corrigir os problemas de desalinhamento. Então, quão qualificado você é para tentar corrigir um desalinhamento de um eixo cardan? Ou qual a influência de um eixo espaçador durante esse alinhamento? Ou melhor ainda, qual o efeito da base nesse desalinhamento? Tudo isso iremos falar nesse treinamento e traremos muito mais informações nos próximos tópicos.